Olá, gente, vamos dar início ao nosso seminário, certo? Falando aí sobre as reações de substituição nucleófila alifática. Estamos apresentando esse trabalho para a disciplina de Química Orgânica, ministrado pelo professor Michel Gonzalez. Meu nome é Carlos Adriano, vou falar aqui um pouco sobre a introdução. Os meus colegas Cássio Silva, Maílson Pereira e Tainara Rocha vão dar continuidade a este seminário, a esta apresentação, ok? Então vamos lá, reações de substituição nucleófila alifática. O que é, né? Introdução. Lá em Química Orgânica 1, estudamos a química dos hidrocarbonetos, né? Inclusive, trabalhos anteriores a essa disciplina, nós fizemos apresentações relacionadas a esta química dos hidrocarbonetos, né? Que são os alcanos, os alcenos e os alcinos. Vimos que as reações químicas dos compostos insaturados, ou seja, os alcenos e os alcinos, se processam principalmente por mecanismos de adição, né? Enquanto os compostos saturados, que são os alcanos, são pouco reativos. Além da falta de ligação dupla e tripla, né, que existe nesse tipo de ligação aí. Essa baixa reatividade dos alcanos ocorre por essa classe, né, de moléculas, por ser formada apenas por átomos de carbono e de hidrogênio, certo? E também outra característica é por ela ser apolar, ok, gente? Então, de outro modo, os compostos pertencentes aos outros grupos funcionais, né, orgânicos, eles seguem outras tendências, né? Por exemplo, moléculas orgânicas que têm um átomo ou um grupo, né, de átomos eletronegativos ligados a um carbono, né, com hibridização sp3, né, que seriam moléculas polares com ligações simples, não sofrem reações de adição, né, mas sim reações de substituição ou podendo ser ainda de eliminação. Então, agora nós vamos estudar justamente essas reações, né, de substituição nucleófila, certo? E de eliminação, né, com foco na química dos aletos de alquila. Para podermos falar sobre essas reações de substituição, nós vamos fazer uma recaptura aí de alguns termos, né, sobre esses aletos, né, os aletos de alquila, porque é muito importante a gente compreender primeiramente os aletos de alquila, né, para então poder exemplificar aí uma reação de substituição. Então vamos lá. Os aletos de alquila, quem são? Eles estão localizados aqui na família 7A ou então 17, certo? Eu vou aqui sinalizar para vocês. Eles estão aqui nessa coluna, na família 7A, certo? E eles são quem? É o flu, é o cloro, é o bromo e o iodeto, certo? Então, esses são os aletos de alquila, né? Então, em qual situação ocorre essa reação? Mais lá na frente, a gente vai ver que essas são situações que podem ocorrer reações do tipo SN1, né? E SN2. Então, esse R aqui, que está ligado ao flu, nessa primeira representaçãozinha aqui do lado esquerdo, este R, ele significa o grupo alquila, né? Ligado aí ao flu. Então, esses são os aletos de alquila, certo, gente? Então, as regras gerais dos aletos. Vamos lá para as regras gerais dos aletos. Um aleto de alquila possui um átomo de halogênio, né, ligado a um átomo de carbono com hibridização sp3, né, que é tetaédrico. A ligação carbono-halogênio em um aleto de alquila é polarizada, certo? Porque o átomo de halogênio ele é mais eletronegativo, né, do que o carbono. Portanto, o átomo de carbono ele possui uma carga parcial positiva, né, que é representado por esse sinalzinho aí, e o halogênio ele tem uma carga parcial negativa, certo? Que está sendo representado aqui, né, nessa representaçãozinha aqui do lado. Novamente estou aqui sinalizando para vocês, ok? Então, temos um sinal positivo, né? Uma carga parcial positiva ligado ao grupo de carbono, certo? E temos um sinal aí negativo, né? Que está ligado ao halogênio, certo, gente?
vamos dar aqui continuidade. Os aletos de alquila são classificados, né, como primários, secundários ou terciários, de acordo com o número de grupos de átomos de carbono, né, que vamos chamar de R, diretamente ligado ao carbono que contém um halogênio. Então, nessa primeira representação aqui, vocês estão vendo que o carbono, novamente aqui sinalizar, esse carbono aqui, ele está ligado com um grupo de átomos de carbono, né, que a gente chamou de R, aqui, e ele está ligado diretamente ao halogênio, certo? Então, essa representação aqui é uma representação de modo primário, certo? Enquanto a segunda representaçãozinha aqui, esta segunda representação, o carbono, ele está ligado a dois grupos de átomos de carbono, certo? Que está ligado diretamente ao halogênio. Então, aqui é uma representação do modo secundário, certo, gente? E na terceira representação aí, temos um exemplo do carbono terciário, né? Então, os aletos de alquila, eles são classificados como primários, secundários e terciários, ok, gente? Reações de substituição nucleofílica, o que é, né? As reações de substituição nucleofílica, elas estão, né, entre os tipos mais fundamentais de reações orgânicas. Em uma reação de substituição nucleofílica ou nucleófilo, que chamamos de NU, né, representada aí por essa corzinha vermelha, substitui um grupo de saída, né, que é o GS, representado pela corzinha azul, na molécula, que sofre a substituição, né, que é gerado então o substrato. Temos também o substrato. Então, o nucleófilo é sempre a base de Lewis e pode ser carregado negativamente ou neutro, mas na frente vamos ver exemplos. E o grupo de saída, ele é sempre uma espécie que carrega um par de elétrons, né, quando sai. Frequentemente, esse substrato, ele é um aleto de alquila, né, como a gente já viu aí anteriormente. E o grupo de saída é um ânion aleto, certo? Representado aí por esses sinalzinhos, né, por essas cargas de Lewis. As equações vistas a seguir, vamos lá ao nosso primeiro exemplo, ó. As equações vistas a seguir incluem uma reação genérica, né, de substituição nucleófilica e alguns exemplos específicos, né? Então, temos aqui o nucleófilo, que vocês lembram das cores que eu falei? O vermelho e o azul, aqui tá rosa, mas é vermelho, tá, gente? O vermelho e o azul. Temos aí o nucleófilo, né, que é uma base de Lewis, que doa um par de elétrons ao substrato. E aqui, nesse R ligado ao GS. GS é quem? É o grupo de saída, né? E o R é o grupo de carbonos. Ó, a ligação entre carbono e o grupo de saída se quebra e ambos os elétrons da ligação, eles ficam no grupo de saída. Então, quando ocorre esta quebra, os elétrons, né, da ligação, eles ficam justamente nesse grupo de saída, certo? Então, aqui do outro lado, do lado direito, o nucleófilo, ele emprega seu par de elétrons para formar uma nova ligação covalente com o átomo de carbono do substrato. E o grupo, né, de saída, ele ganha o par de elétrons que estava originalmente ligado ao substrato. Então, esse par de elétrons que estava no substrato, quando ocorre essa quebra, ele vai para o grupo de saída. Então, sempre o grupo de saída, ele vai carregar consigo, né, um par desses elétrons, certo, gente? Vamos dar continuidade aqui, ó. Aqui já é outro exemplozinho que eu trouxe aqui para vocês. Para vocês compreenderem melhor, eu vou tentar sinalizar aqui novamente vocês. Então, vamos entender aqui esses sinais, né? Essas representações. Só um momento. Então, vamos lá. Esta bolinha aqui, esta bolinha azul que vocês estão vendo, ela é uma amônia, certo? É uma amônia. Este grupo aqui, estou sinalizando agora, é chamado de aleto orgânico. É um aleto orgânico, onde a bola rosa significa
o iodeto, né? O iodo, desculpa, gente, é o iodo, a bolinha rosa. E a bolinha cinza é justamente o carbono, né? Juntamente ligado com essas bolinhas brancas, que são os hidrogênios desse carbono, tá bom? Então, quando ocorre o processo de substituição, quem é o substrato aqui? O substrato é justamente esse primeiro grupo aqui, ó, que eu sinalizei para vocês. Aqui é o substrato, vocês estão vendo aqui logo abaixo, né? Quem é o nucleófilo? O nucleófilo é a amônia, né? A amônia ali, que está representado pela bolinha azul. E quem é o nucleófago? Nucleófago é um nome dado ao grupo de saída, né? É outro nome aí que se nomeia esse grupo de saída, certo? Então, o nucleófago é o iodo que quando ele sair, ó, aqui, quando ele já estiver saindo, ele vai se tornar o quê? Um iodeto, né? Então, o iodo, quando ele se desprende, ele vai se tornar um iodeto, ok? Deixa eu limpar aqui. Então, o nucleófilo, ele gosta, né, de núcleos, ele é atraído por cargas positivas, certo? E essa amônia, esse nucleófilo, ele pode ser ou uma amônia, né? Ou então uma base de Lewis, certo, gente? Então aqui é uma representação. Aqui mais em cima vocês estão vendo melhor essa representação. Novamente estou sinalizando aqui para vocês, né? Onde a amônia aqui, ó, ela ataca, é feito esse ataque aqui no haleto orgânico, certo? Que é formado aí pelo iodo e pelo hidrogênio, certo? Então, quando ocorre esse ataque, o iodo que estava ligado ao hidrogênio, ele se desprende, né? Formando-se, então, um iodeto. E o hidrogênio, ele se liga com a amônia, né? Formando um novo grupo. Vocês estão vendo aqui, ó, né? Ó, nessa segunda aqui, ó, é quando ocorre a reação de substituição, ó. Então, ocorre essa ligação aqui entre os dois. Esse daqui é o grupo de saída, que já sai, né, carregando consigo um par de elétrons, né, da representação de Lewis. E é assim que ocorre a reação de substituição, certo, gente? Então, aqui, mais uma vez, temos, né, a representação aqui de quê? Aqui está sendo representado o mapa potencial de eletrostática, tá, gente? Desculpa. O átomo de carbono, né, que é o azulzinho, do substrato, ele tem uma carga parcial positiva, né, sobre essa ligação aqui, sobre esse conjunto. Ele tem uma carga parcial positiva. Então, como ele está ligado a um átomo que é mais eletronegativo, esse momento de polo, que é inclusive essa setinha B aqui, o momento de polo aponta justamente para o átomo de iodo, certo? Que é o que está carregado, né? Eletronegativamente, certo, gente? Então, sempre com esses sinais aqui, ó, carga positiva e carga negativa. Vocês sempre vão lembrar que essas cores, vocês estão vendo que do lado do iodo está mais vermelho e do lado do carbono está mais azul, do carbono não, do hidrogênio, gente, está mais azul. Então, isso daqui significa justamente essas cargas, né? Então, aqui é uma representação do mapa de potencial eletrostática. Então, nucleófilos, vamos lá. O nucleófilo, ele é um reagente, né, que procura um centro positivo. Como eu já falei, ele é atraído por esse centro positivo. Então, qualquer íon negativo ou molécula sem carga com um par de elétrons não compartilhado é um nucleófilo em potencial, ou seja, é o alvo, né, dele. Quando um nucleófilo reage com um haleto de alquila, os átomos de carbono, né, que contém o átomo de halogênio, é o centro positivo, né, que atrai o nucleófilo, né?
E esse átomo de carbono, ele tem uma carga parcial positiva, porque o halogênio eletronegativo puxa os elétrons da ligação, carbono e haleto. Vocês lembram na representação anterior do mapa potencial eletrostática? Então, é justamente essa carga aí que está falando, a carga parcial positiva. Por quê? Já o halogênio, ele é carregado eletronegativamente, né? Ou seja, ele puxa os elétrons da ligação carbono-halogênio em sua direção, ok, gente? Grupos de saída, vamos aqui entender um pouco sobre os grupos de saída. Para atuar como substrato em uma reação de substituição nucleófila, né, uma molécula ela deve ter um bom grupo de saída, certo? O que seria um bom grupo de saída? Um bom grupo de saída é um substituinte que ele pode sair, né, do substrato como uma molécula ou íon, né? Fracamente básico e relativamente estável. Ele deve ser um íon básico estável, certo? Alguns grupos de saída saem na forma de moléculas neutras, como uma molécula de água, né? Ou de um álcool, como a gente já viu nos exemplos. Para que isso seja possível, o grupo de saída, ele tem que ter uma carga formal, o quê? Positiva, né, pessoal? Ele tem que ter uma carga formal positiva, enquanto estiver ligado ao substrato. Então, quando esse grupo se afasta com um par de elétrons, né, sua carga formal, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser zero, né? No exemplo a seguir, né, o grupo de saída, ele é uma molécula de água, certo? Vou sinalizar aqui mais uma vez, ó. Então, temos aqui, quem é o nosso grupo de saída? É o azulzinho aqui, ó, representado pelo azul, certo? E quem é o nucleófilo? Aqui, representado pelo vermelho, né? Que aqui tá é rosa. Mas, quando ocorre a reação, né? O ataque, o grupo de saída, ele tem uma carga formal que passa a ser zero, né? Que no caso aqui é uma molécula de água, certo, pessoal? Então, essas são as características do grupo de saída, né? São as características básicas do grupo de saída. Vou passar a palavra agora para os meus colegas dar continuidade ao nosso seminário, certo, gente? Dando continuidade ao conteúdo, vou abordar um pouco sobre as reações de substituição nucleofílica bimolecular, do tipo SN2. Mas o que seria essa reação bimolecular, né? A reação bimolecular do tipo SN2 é o que? É substituição nucleofílica, no caso do tipo 2, que é bimolecular, porque envolve dois elementos numa reação. Para entender como a velocidade de uma reação, que é a reação cinética, pode ser medida experimentalmente, né, vamos considerar um exemplo real, que é a reação que ocorre entre o clorometano e o hidróxido em uma solução aquosa. Mas que, de fato, como que ele acontece? A reação que eu estou me referindo é essa daqui, pessoal. Então eu preciso de o quê? De uma determinada temperatura para que ocorra e eu preciso que ele esteja aqui em um meio aquoso para que eu possa fazer o envolvimento dessa reação. Então bem que eu tenho o clorometano. O clorometano ele tá o que? Ele vai interagir com o quê? Com o hidróxido. Outro exemplo, eu tenho esse segundo exemplo aqui, né? O bromometano junto ao hidróxido. Esse hidróxido irá reagir com o quê? Com o bromometano em meio a uma solução aquosa em uma determinada temperatura. A velocidade da reação, pessoal, ela é o que? Ela é proporcional à concentração dessa composição. Então, eu preciso do quê? Para que ocorra? Eu preciso de uma determinada concentração na composição, tanto eles no meu nucleofilo ou no meu haleto de alquila, e com isso a velocidade dessa reação ela irá o que? Ela irá mudar, ela irá alternar dependendo da concentração. Dando continuidade para a gente poder entender melhor um pouco, de acordo com a determinação de que a reação entre o bromometano e o hidróxido apresentava cinética de segunda ordem, Edward propôs que essa reação se processava via um mecanismo de substituição nucleofílica bimolecular. Um exemplo, vamos tentar entender um pouquinho como que ocorre essa função de substituição. Então aqui, pessoal, vamos entender melhor aqui. A setinha bem aqui, por exemplo.
essa seta, né, indica que os elétrons do grupo nucleofilo atacam o átomo de carbono do haleto de alquila do lado oposto à posição do bromo. Então, o bromo aqui, pessoal, ele vai ser o quê? O meu agente de saída, e o meu hidróxido, que é o meu nucleofilo, irá o quê? Ele irá abordar, ele irá atacar esse carbono bem aqui por trás. E à medida que o meu hidróxido, que é o meu nucleofilo, eu vou agora abordar ele como nucleofilo, ele ataca o meu haleto de alquilo, que é o carbono, por trás, ele irá fazer o quê? Com o compartilhamento de elétrons do meu nucleofilo, irá ocorrer o quê? Aqui terá uma grande força de atração, e essa força automaticamente que envolve, que é o que vai ocorrer aqui entre o meu nucleofilo e o meu haleto, irá empurrar o bromo para fora. Aqui no estado de transição, eu tenho um exemplo bem explicado que diz o quê? Que o hidróxido, ao compartilhar elétrons com o carbono, irá o quê? Aqui está ocorrendo uma energia muito forte. Essa mesma energia irá empurrar o bromo para fora. E aqui se formando uma nova composição. O hidróxido aqui vai ficar junto com CH3, irá empurrar, terá sua nova composição, e com isso o bromo fora dela. Um outro exemplo, para a gente poder entender melhor, nessa reação aqui entre a hidroxila com o cloreto de metila, cloro de metila mesmo? Não, clorometano, perdão. O meu hidróxido com clorometano irá o quê? Nessa reação bimolecular nucleofílica, ela irá mudar a sua posição, formando um novo composto. Vamos entender melhor como que acontece? Aqui eu tenho o quê? O meu nucleofilo. O meu nucleofilo irá o quê? Compartilhar elétrons com o carbono. E o carbono automaticamente irá o quê? Se envolver com o meu nucleofilo. O meu carbono aqui é chamado de haleto de alquila. E esse meu haleto com o meu nucleofilo irá aqui terá o quê? Uma interação de energia muito forte. E essa interação irá o quê? Automaticamente empurrar o cloro para fora. O meu cloro, como ele é o agente que irá sair, o meu hidróxido, que é o meu nucleofilo, ele irá o quê? Irá automaticamente, com a força, irá interagir com o carbono, e o carbono irá empurrar esse cloro para fora. Aqui na energia de transição, eu tenho o quê? O compartilhamento de elétrons entre o meu nucleofilo com o meu haleto, e automaticamente empurrando o cloro para fora da reação, da composição. E uma curiosidade, gente, aqui no carbono eu tenho o quê? Eu tenho os hidrogênios em uma determinada posição, e na nova composição eu tenho ele em uma outra posição. No momento que a energia do meu nucleofilo com o meu haleto ocorre, aqui além dele empurrar o cloro para fora, ele também irá o quê? Com essa força irá mudar a posição desses hidrogênios. Então acredito, para a gente entender melhor, a substituição nucleofílica é simplesmente isso. Ela é bem simples, ela envolve apenas dois elementos. Ela ocorre assim de forma simples, que se eu tenho um agente que irá interagir com carbono por trás, irá automaticamente fazer o quê? Interagir com esse carbono, formando a nova composição, e irá o quê? Com a energia irá empurrar o cloro para fora, tirando o cloro dessa substância, que irá o quê? Ele vai ficar fora dessa composição, desse novo composto. Então aqui, gente, eu espero que vocês tenham entendido essa parte, e aqui na questão de como medimos a velocidade da reação, né? Então, gente, a velocidade, né, aqui ela depende de quê? Da concentração do clorometano e da concentração do íon hidróxido. E assim, como que acontece? Se dobramos a concentração do clorometano no experimento 2, vamos tomar como exemplo aqui o experimento 2, se dobrarmos a concentração, a velocidade vai do que? Ela vai duplicar. Automaticamente, se eu dobro a concentração do íon hidróxido no experimento 3, a velocidade ela vai duplicar. Mas se eu dobro tanto
Se eu dobro tanto as duas concentrações do experimento 4, por exemplo, eu tenho o que, gente? Eu não vou dobrar, e sim eu vou ter o que? Eu vou ter ela vai quadruplicar. Vou ter uma reação que irá quadruplicar. Então, assim, gente, no início eu falei que a concentração, que a velocidade da reação, ela depende da concentração. Então, se aumenta a concentração, por exemplo, do clorometano e da concentração do íon hidróxido, tanto um como do outro simultaneamente, eu vou o quê? Eu vou quadruplicar. Agora, se eu aumento a concentração, por exemplo, só do clorometano, eu vou ter uma reação que irá duplicar. Ou se eu aumento a concentração só do íon hidróxido, eu também terei o quê? Eu tenho uma duplicação na reação. Mas se eu aumento de ambas, eu vou o quê? Eu vou quadruplicar a velocidade da reação. E assim, pessoal, essa reação a gente chama o quê? De ser reação de segunda ordem, que também pode ser segunda ordem global. E o que acontece? Ela é o quê? Ela é razoável que a gente pode concluir que para que a reação ocorra, um íon hidróxido e uma molécula de clorometano, eles devem o quê? Devem colidir. Dizemos também que a reação é o que? Ela é bimolecular. Bimolecular, como eu já tinha até dito no começo, né? Eu quero dizer que essas duas espécies estão envolvidas na etapa, cuja velocidade ela, o que? Ela está sendo sempre medida. E dando continuidade ao assunto, pessoal, meu colega irá continuar o assunto, né? E espero que vocês tenham entendido. O básico aqui, por conta que senão não vai dar para gerar aqui as coisas, porque aqui o tamanho do vídeo ele impede de eu poder formatá-lo. Então, espero que desse básico vocês tenham entendido e que meu colega ele vai dar continuidade ao assunto. Boa noite a todos, meu nome é Maílson e eu vou dar continuidade ao nosso seminário de reações de substituição nucleofílica. Eu vou tratar aqui das reações de substituição nucleofílica unimolecular. Bom, seu mecanismo. E o mecanismo vai ser nada mais do que apenas ali uma descrição dos processos que vão ocorrer nessa reação, né? Primeiramente, essa reação ela é de primeira ordem, porque ela vai depender apenas da concentração do substrato, apenas de um reagente, porque nós temos substrato, que seria, por exemplo, um haleto de alquila e um nucleófilo, né? Porém, aqui, aumentando a concentração de nucleófilo, não vai aumentar a velocidade dessa reação. Apenas aumentando, então, a concentração do substrato, ou seja, do haleto de alquila, é que se consegue aumentar a velocidade dessa reação, né? Apenas quando se aumenta um reagente. Por isso, ela é dita como de primeira ordem. Bom, dito isso, a gente vai ver como que ocorre essa reação. Bom, primeiramente, já vai se iniciar com a perda ali espontânea de um grupo de saída. Como a gente já viu, o grupo de saída desse haleto de alquila, né? Ou seja, o halogênio. Ele vai sair, né? Vai ocorrer essa dissociação e vamos ter um grupo intermediário, que seria um carbocátion, que também seria a etapa mais lenta. Nessa etapa de dissociação do haleto de alquila para um carbocátion é a parte lenta e a parte que vai determinar a velocidade dessa reação, porque as outras elas são bem rápidas, né? Bom, após a formação desse carbocátion, que a gente obteve o carbocátion, o nucleófilo ele vai vir e vai atacar esse carbono que está carregado positivamente e vai formar ali os produtos, né? Bom, eu trouxe aqui um exemplo do mecanismo então dessa reação unimolecular para a formação do 2-metil-2-propanol. Como vocês podem ver, a gente tinha aqui um haleto de alquila, aqui, no qual o halogênio é o bromo, né? E ele vai ali se dissociar desse carbono aqui, ele vai dissociar e vamos obter esse produto intermediário, que seria o carbocátion, e o bromo que estava aqui associado a esse carbono vai virar um brometo, porque ele vai levar ali consigo o par de elétrons que ele estava compartilhando com o carbono até então, né? Então, esse é o primeiro passo a primeira etapa, essa dissociação. Após isso, após o haleto de alquila aqui ser dissociado, nós vamos ter aqui então esse intermediário, e após isso, vamos ver que o carbono ele fica positivo, né? Por isso o carbocátion. Então ele vai ser atacado
por um nucleófilo. Nesse caso aqui, o nucleófilo, ele é uma molécula de água aqui, olha, que vai atuar como se fosse uma base de Lewis, né? Porque ela tem elétrons sobrando. Ela vai ali e atacar aquele carbono positivo, né? A gente observa isso aqui na imagem. Bom, dando continuidade a essa reação, a gente observa que a gente tem então aqui, olha, a molécula de água aqui, ó, H2O, e um H sobrando, né? A gente vai ver então vai ter um excesso de próton aqui, né? Tá positivo. Com isso, a gente parte ainda nessa segunda etapa para a adição de outra molécula de água, que agora vai agir então, agora é muito bom lembrar desse conceito, como uma base de Bronsted, acho que assim se pronuncia, que vai receber um próton. Enquanto naquela parte anterior, aqui, ela agiu como, a água agiu como uma base de Lewis, que tem relação ali com os elétrons, o par de elétrons. Nesse caso, ela vai agir como uma base de Bronsted para pegar um próton aqui, que seria um hidrogênio. Quando ela captura esse próton, a água captura, a gente vai ter então a formação do nosso produto aqui, ó, nosso produto, o 2-metil-2-propanol. Você observa que ele apenas substituiu nessa reação aqui, só H, substituiu o nosso halogênio anterior, que era o bromo, né? Que a gente tem até aqui, ó, o brometo e íons hidrônio. Dando continuidade, continuando então, a gente vai ver que o produto dessa reação unimolecular não vai apresentar uma configuração inversa, assim como acontece na SN2. Bom, na SN2, você observa lá que o nucleófilo ele ataca pelo lado que está sem vamos dizer assim, esses grupos, né? Aqui, como já tinha ocorrido a dissociação, não é na mesma hora como no SN2, que o nucleófilo vem atacar e ao mesmo tempo ele se separa e acaba pegando o lado contrário. Aqui ele vai ficar no mesmo lado porque ele já vai estar dissociado, tá? Eu havia esquecido de mencionar também, pessoal, que aqui para reações SN1, quando se trata de um carbono terciário, ao contrário da SN2, que seria praticamente impossível por causa dos grupos substituintes que agem como se fosse uma barreira, nesse caso, aqui seria melhor para nossas reações SN1. Por quê? Porque à medida que ele se dissocia, esse carbono terciário, ele vai formar um carboncátion estável, né? Porque se ele fosse um secundário, ali, ou primário, ele não formaria esse carboncátion estável, que é necessário para que ocorra essa reação, tá? Só lembrando disso. Então, continuando, a gente fica então com esse produto aqui, né? 2-metil-2-propanol, e aqui a gente houve essa substituição e vamos dar continuidade. Bom, a gente também tem o efeito da racemização. Esse efeito quando ali o halogênio, bem aqui, deixa eu ver aqui na imagem, ó, o halogênio, ele está ligado a um carbono quiral ou assimétrico, ou seja, quando esse carbono ele vai ser ligado em 4 grupos diferentes, para ele ser quiral, né? Quando ocorrer essa associação, a gente vai ter então uma mistura de enantiômeros. Por que isso ocorre? Se observar aqui observe nessa imagem que quando esse grupo aqui dissocia aqui do aleto de alquilo, quando ele era um aleto de alquilo, dissociou, o grupo de saída saiu, a gente vai ter a formação aqui, ó, de uma estrutura plana, na qual o nucleófilo ele pode atacar tanto aqui pela frente quanto por trás, como aqui nessa imagem, ó. Aqui que ele está virado de outra forma, né? Mas aqui a parte da frente na esquerda, a parte de trás na direita. Quando ocorre então esse carbono aí, esse carbono do meio, ele é quiral, ele está em 4 grupos diferentes, e o nucleófilo pode atacar por qualquer um dos dois, então a gente vai ter uma formação igual de produtos, metade e metade, no qual a configuração vai ser inversa a esse produto aqui original. Lembra que esse aqui é o produto original, é o primeiro produto. Se então esse carbono aqui for quiral e ele estiver ligado ao halogênio que vai se separar e ele formar essa estrutura, aqui só recapitulando, então a gente vai ter a formação da racemização, que é justamente esses dois produtos, mas com configuração uma inversa e uma configuração igual.
dessa forma aqui, pessoal. A gente vai ter então um enantiômero com inversão de configuração, ó. Veja que lá estava diferente. E aqui com a mesma configuração daquele que eu havia mostrado aqui para vocês, ó. Esse. Certo? Bom, então a gente vai ter então essa reação, essa racemização. Mas lembrando que isso só vai ocorrer quando o carbono for quiral estiver ligado ao halogênio, né? Quando ele se separar e o nucleófilo puder atacar ele pelos dois lados. Então, se ele for quiral, tiver grupos diferentes, ele vai fornecer então essa racemização. Bom, aqui só para finalizar, eu trouxe uma coisa interessante que acontece também. Muitas vezes então a gente observa ali experimentalmente que é uma formação não de uma racemização assim igual, mas na verdade há mais grupos inversos do que o grupo original aqui. Você vê que tem mais o grupo inverso, mas isso ocorre algumas vezes. Por que isso ocorre, né? Uma das teorias é que quando o haleto de alquilo está dissociando lá do seu halogênio, como você pode ver aqui o halogênio vai se dissociando, ele acaba aqui permanecendo um tempinho por aqui, ó. E quando ele permanecer esse tempinho por aqui, quando o nucleófilo vem atacar, ele acaba atacando só pelo lado de lá, só pelo lado que não tem essa barreira aqui. Então, com isso, a gente vai ver que vai ter, então, mais enantiômeros da configuração inversa aqui, ó. Esse efeito seria explicado por essa teoria, né? Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado entendido a reação de SN1, reações unimolecular. Olá pessoal, eu sou Tainara Oliveira, vou dar continuidade aqui ao seminário. Vou falar um pouco sobre os fatores que afetam as reações SN1 e SN2. Bom, primeiramente eu vou falar sobre os fatores que afetam as reações SN2. Então, observando diversas reações SN2, se percebeu que elas se processavam de modos diferentes, sendo, por exemplo, algumas mais rápidas que outras e umas com maior rendimento que outras. Desse modo, ficou claro que existem fatores que interferem no modo com que as reações ocorrem. Esses fatores podem ser a natureza do substrato, a natureza do nucleófilo, o tipo de solvente utilizado no meio reacional e a natureza do grupo de saída. Então, como falado, o efeito da estrutura do substrato, ele tem efeito nas reações SN2, né? Bom, o substrato nós sabemos que é a molécula orgânica onde vai ocorrer a substituição nucleofílica. Os haletos de alquila simples mostram a seguinte ordem geral de reatividade. Primeiramente metila, né, que ele pode ser definido como o mais reativo. Aí depois vem o carbono primário, secundário e terciário. O terciário é o menos reativo, podendo ser considerado até não reativo. O fator por trás dessa ordem de reatividade é o efeito estérico e o impedimento estérico, que vamos conhecer mais adiante. Bom, um efeito estérico é um efeito nas velocidades relativas provocado pelas propriedades de preenchimento de espaço daquelas partes de uma molécula ligada ao sítio reagente ou próximo dele. O impedimento estérico ocorre quando o arranjo espacial dos átomos ou grupos no sítio reagente ou próximo dele em uma molécula impede ou retarda uma reação. Então, para que partículas, íons ou moléculas reajam, seus centros reativos têm que ser capazes de se aproximar entre si de uma distância de ligação. Apesar de a maioria das moléculas ser razoavelmente flexível, grupos muito grandes e volumosos podem frequentemente dificultar a formação do estado de transição necessário. Em alguns casos, elas podem impedir completamente a sua formação. Então, analisando essa figura, vemos que os haletos de metila são substancialmente mais reativos nas reações SN2.
devido justamente ao pequeno tamanho dos átomos de hidrogênio, que não impedem a aproximação e o ataque do nucleófilo ao carbono. A presença de uma ou duas ramificações já é capaz de induzir uma diminuição na velocidade da reação, pois agora os grupos substituintes são maiores e mais volumosos, o que dificulta o ataque nucleofílico. No entanto, o nucleófilo ainda pode se aproximar e assim os haletos primários e secundários também reagem via mecanismo SN2. Porém, os haletos terciários possuem grupos substituintes que impedem completamente o ataque nucleófilo, não reagindo. Vale observar também que na figura acima traz uma nova informação. Na verdade, a reatividade dos substratos não depende apenas se o carbono a ser atacado é primário, secundário ou terciário, mas também do tamanho dos grupos substituintes. Dessa forma, os haletos de alquila simples, no caso metila, reagem mais rapidamente nas reações SN2, porque apenas 3 átomos pequenos de hidrogênio interferem com a aproximação do nucleófilo. Os haletos de neopentila e os terciários são os menos reativos, uma vez que os grupos volumosos apresentam um forte impedimento à aproximação do nucleófilo. Os substratos terciários, para todos os propósitos práticos, não reagem através de um mecanismo SN2. Na verdade, o impedimento estérico ao ataque nucleofílico nos haletos terciários é tanto que eles não reagem via mecanismo SN2. Também temos o efeito nucleófilo nas reações SN2. Bom, o nucleófilo é definido como um bom doador de elétrons, podendo ser um ânion, um átomo com ao menos um par de elétrons isolados, uma molécula com uma ligação dupla ou um átomo muito eletronegativo ligado a um outro átomo pouco eletronegativo. Assim, com base nisso, podemos perceber que existe uma grande variedade de espécies químicas que podem agir como nucleófilo em uma reação SN2. Na tabela a seguir, são mostrados alguns nucleófilos usados em reações SN2 juntamente com bromometano. Todas essas reações mostradas na tabela podem ocorrer, no entanto, algumas ocorrem mais facilmente, ou seja, com maior velocidade do que as outras. Isso está, portanto, relacionado à natureza do nucleófilo, o que indica que existem nucleófilos melhores que os outros. Então, pessoal, os grupos de saída, ele também tem influência sobre as reações SN2. Os grupos de saída saem com o par de elétrons que foi utilizado para ligá-los ao substrato. Os melhores grupos de saída são aqueles que se transformam em um ânion relativamente estável ou em uma molécula neutra quando eles saem. Então, vamos considerar os grupos de saída que se transformam em ânions quando eles se separam do substrato, uma vez que as bases fracas estabilizam eficientemente uma carga negativa. Os grupos que se transformam em bases fracas são bons grupos de saída. A razão pela qual a estabilização da carga negativa é importante pode ser entendida considerando a estrutura dos estados de transição. Nessa figura, temos que a estabilização dessa carga negativa, que se forma no grupo de saída, estabiliza o estado de transição, ou seja, ele diminui a sua energia livre. Isso diminui a energia livre de ativação e, consequentemente, aumenta a velocidade de reação. Em seguida, temos o efeito do solvente utilizado nas reações SN2. Bom, as reações SN2 elas são favorecidas por solventes próticos polares, por exemplo, a acetona,
o DMF, que é o dimetilformamida, e o DMSO, que é o dimetilsulfóxido. As razões relevantes para a ocorrência desses efeitos do solvente envolvem a minimização da alteração do solvente com o nucleófilo em reações SN2. Solventes apróticos polares como acetona, DMF, DMSO e HMPA são frequentemente empregados sozinhos ou como consolventes para reações SN2. As velocidades das reações SN2 geralmente são grandemente aumentadas quando elas são conduzidas em solventes apróticos polares. Agora vamos falar um pouco dos fatores que afetam as reações SN1. Os fatores são a natureza do substrato, a natureza do grupo de saída e o tipo de solvente utilizado na reação. O fator primário que determina a reatividade dos substratos orgânicos em uma reação é a estabilidade relativa do carbocátion que é formado. Como o substrato se dissocia para formar um carbocátion, é de se esperar que substratos que gerem carbocátions mais estáveis são melhores substratos para reações SN1, uma vez que eles podem gerar esses intermediários mais facilmente e, consequentemente, rapidamente. Os carbocátions mais estáveis são os terciários, seguidos pelos secundários, enquanto os primários têm baixíssima estabilidade, quase não sendo formados. É importante ressaltar também que existem outras espécies que podem formar intermediários catiônicos estáveis, podendo, portanto, ser utilizadas como substratos para as reações SN1. Dentre essas espécies, temos os cátions alila e benzila, que são bastante estáveis, devido aos efeitos de ressonância que permitem uma boa estabilidade da carga positiva. A ordem de estabilidade relativa desses cátions é mostrada na figura. Observe que os cátions alila e o benzila primários têm estabilidade similar ao carbocátion secundário. Outro efeito importante é o grupo de saída nas reações SN1. A estabilização dessa carga negativa que se forma no grupo de saída estabiliza o estado de transição. Isso diminui a energia livre de ativação e, consequentemente, aumenta a velocidade da reação. Então, da mesma forma, nas reações SN2, as bases fracas elas são melhores grupos de saída, pois são íons mais estáveis. Entre os halogênios, o íon iodeto é o melhor grupo de saída e o flúor é o pior. E por último, temos o efeito do solvente utilizado nas reações SN1. Bom, a natureza do solvente é um parâmetro bastante importante para essas reações. Os solventes próticos polares favorecem as reações SN1. Um solvente prótico apresenta ao menos um átomo de hidrogênio capaz de participar de uma ligação de hidrogênio. Solventes próticos como ETOH e o MEOH facilitam a formação de um carbocátion através da formação de ligações de hidrogênio com o grupo de saída, assim que ele se afasta, diminuindo assim a energia do estado de transição que leva ao carbocátion.